Então aqui, além dos valores e um método para iteração dos valores, o Snapshot te devolve algumas coisinhas a mais que podem ser importantes no desenvolvimento. Não vamos usar a maioria deles na prática nessa sessão, mas vale a pena para conhecimento. Então o primeiro método que nós temos aqui seria o child. O meu Snapshot ele pode trazer um novo filho. Então aqui, snapshot.child, só que eu preciso saber a referência que eu quero passar aqui. Eu vou aqui simplesmente pegar esse ID aqui, esse primeiro ID. Eu quero retornar o primeiro card aqui. Então aqui eu posso passar esse child. E se eu adicionar um val no final, será possível pegar os valores desse filho. O método child, por retornar outro snapshot, pode usar qualquer outro método do snapshot, e não apenas o val. Então após o child podemos usar o val, for each e qualquer outro método que veremos a seguir. Então vou dar um console log. Vou passar aqui child, só para sabermos que eu estou acessando um child aqui. O próximo método é o exists, e ele te retorna um booleano se por um acaso existe algo no valor desse snapshot. Então aqui eu vou dar um console.log. Então exists. Então eu posso pegar aqui simplesmente snapshot.exists. Então ao invés de utilizarmos, por exemplo, snapshot.val diferente de nulo, podemos utilizar o exists e ele vai retornar true ou false. Aqui também temos o método hasChild. E podemos utilizar ele para checar se existe algum filho com um valor. Como o Firebase é um banco JSON, se você não garantir todos os dados, pode ser que algum não seja salvo, e pode até haver casos onde você intencionalmente não salva um dado ou outro. O método hasChild recebe uma string com o nome de um filho, e se existe algum valor que não seja nulo nesse filho, vai retornar true. Então, para o nosso caso, se eu passar aqui a rota desse ID, então snapshot.hasChild, se eu passar esse ID, passar nome, ele deve me retornar true. Se eu passar a rota ID barra comentário, ele vai retornar false. Então se eu fizer isso aqui, barra comentário, então hasChild nome, hasChild comentário. Então aqui no primeiro, como existe a propriedade nome, ele retorna true, e no segundo, como não existe comentário, ele retorna false. E assim como o hasChild, nós temos o hasChildren. Vou dar um console.log hasChildren. E ele tem uma pequena diferença do hasChild. Ele checa se a rota passada tem algum filho, ou seja, se existe alguma coisa dentro desse nó, ou se não existe nenhum valor. Ele não recebe nenhum valor e retorna true ou false se tiver alguma coisa dentro, se tiver algum filho dentro dessa rota. Então aqui child.hasChildren. E um último método aqui que nós precisamos saber é o noneChild. Então console.log, então noneChildren, e ele vai retornar o número de filhos que nós temos no snapshot ou na rota passada. Então snapshot.noneChildren. Outra coisa importante que podemos pegar aqui nesse snapshot ou em qualquer filho seria a chave. Por exemplo, fazendo aqui dentro do for each, eu poderia dar um console log de chave e value.key. Aqui é uma propriedade, então eu não vou executar ela, não vou abrir uma execução. E eu poderia também pegar aqui a chave no snapshot. Então, snapshot.key. Vou só comentar rapidamente. Então aqui, acessa um nó filho, checa se existe algo no snapshot, se existe algum valor, se existe o filho passado na URL, então o filho que eu passar na URL ele checa se existe ou não, se existe algum filho no nó, e aqui
número de filhos no snapshot e aqui a chave desse snapshot, do caminho. Então seria a chave da minha URL ou do caminho passado. Vamos salvar e executar. Então vocês deram um Ctrl F5 aqui. Pronto, olha só. Temos aqui o meu child, que eu passei o meu ID do primeiro card. Ele me devolveu aqui o objeto. Temos aqui se existe alguma coisa dentro desse card, então é true, existe alguma coisa. Se existe o filho, a propriedade nome dentro desse card, existe. Se existe o filho comentário, não existe. Se tem algum filho dentro desse snapshot, e existe. Qual é o número de filhos? São dois cards. A chave aqui da minha URL, do meu primeiro snapshot, que no caso é card. A chave dentro do meu for each. Então a chave do meu primeiro card, que é essa chave aqui, que foi utilizada aqui em cima, e a chave do segundo card, que seria essa chave aqui. Então esses foram os métodos e propriedades mais relevantes do Data Snapshot, e que provavelmente ao longo do desenvolvimento com o Firebase você irá utilizar.